É outro dia e outro exemplo das forças do presidente russo Vladimir Putin, falhando contra a defesa inabalável da Ucrânia. Desta vez é diferente. Acostumados com as inovações da Ucrânia em armamentos modernos, especialmente em drones, é fácil esquecer que o país é capaz de voltar ao básico para eliminar as forças de Putin. E foi isso que fez. Em 28 de julho, a Ucrânia usou uma antiga tática romana para eliminar tropas russas. Não era uma tática qualquer. Isso ajudou a Ucrânia a obter uma proporção de 66-1 na eliminação das forças de Putin. O nome da tática é simples. Caltrops são pequenos dispositivos de ferro com múltiplas pontas afiadas, sempre deixando um espinho voltado para cima. Segundo a Historic Jamestown, originárias da era romana, essas armas eram espalhadas por estradas e campos de batalha para aleijar cavalos, ferir soldados e atrasar o avanço inimigo. Tornando-os uma forma eficaz de negação diária, a cavalaria era o grande foco, onde uma pessoa conseguiria ver os caltrops e evitá-los. Um soldado a cavalo tinha visibilidade diferente dos demais, mesmo em posição similar. As montarias dos soldados, apesar de velozes, não eram ágeis o bastante para desviar das esferas metálicas pontiagudas sob seus cascos. Os efeitos foram devastadores. Independentemente de como for jogado, um caltrop sempre repousa sobre 3 de seus 4 espinhos, com o último projetando-se para cima. Para um cavalo, um passo em falso em tal espinho era o bastante para ferir um casco e possivelmente fazê-lo empinar. O cavaleiro cairia, o cavalo dispararia, tornando a cavalaria inimiga ineficaz de repente. Imagine forçar cavalos a pisarem nas peças mais desagradáveis de Lego que você já viu. Isso resume a essência da tática. O Instituto Liber em West Point observou em um artigo de maio de 2024 que os caltrops são eficazes até mesmo na guerra moderna. Por quê? Além de fornecer espinhos que podem retardar as forças avançantes, os caltrops são baratos e fáceis de implantar, sendo uma ferramenta eficaz na negação moderna diária. Também aponta que os caltrops são classificados como armas não letais porque raramente são usados para matar diretamente. Eles podem causar ferimentos fatais, mas seu principal objetivo é retardar um inimigo. Isso nos leva à Ucrânia e à grande questão que responderemos neste vídeo. Como a Ucrânia usou essas bolas de metal pontiagudas para devastar as forças de Putin? Para responder isso, precisamos ir a Lyman, na Ucrânia. O Euromaidan Press informou em 28 de julho que Lyman está sujeito a um avanço russo, provavelmente como parte da ofensiva de verão de Putin. Putin quer Lyman. Localizado no Oblast de Donetsk, Lyman é o centro administrativo da ramada urbana de Lyman, parte da região de Kramatorsk. Lyman é uma pequena cidade que tinha cerca de 20 mil habitantes, antes da Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e ocupá-la no final de maio de 2022. Apesar de sua população pequena, Lyman sempre teve importância estratégica militar, principalmente no final dos anos 1600, como um assentamento de fronteira fortificado. Guardava a fronteira sul do Império Russo, na região de Donbass, conhecida como os Portões de Donbass. Lyman era um centro vital de exportação e trânsito, com sua junção ferroviária transportando commodities como carvão, sal e areia pela região de Donetsk. Antes da guerra, cerca de 35% dos residentes trabalhavam no transporte ferroviário e quase 18% na indústria, evidenciando a importância de Lyman como um ponto logístico estratégico. É por isso que Putin quer a cidade, além de esperar que a captura de Lyman o deixe mais perto de tomar toda a região de Donetsk. Putin espera que, ao tomar esta cidade, removerá um importante centro logístico da Ucrânia. Mariupol tem sido uma zona de batalha durante grande parte da guerra, com a Rússia inicialmente a tomando nos primeiros meses da invasão de Putin. Antes da Ucrânia recuperar a cidade em outubro de 2022, as forças russas tentaram mais uma vez avançar para lá em 28 de julho. A Ucrânia estava preparada. O Euromaidan Press relata que uma das brigadas do país encontrou um uso engenhoso para os antigos caltrops romanos. Isso, combinado com outros elementos de guerra, permitiu à brigada sabotar o avanço russo. A Ucrânia usou caltrops para criar uma zona de morte quase intransponível perto de Lyman. Uma zona que, segundo o Euromaidan Press, está reivindicando 66 soldados russos para cada baixa ucraniana.
As forças de Putin deveriam saber que lutavam uma batalha perdida, mesmo antes da Ucrânia aplicar sua brilhante estratégia de caltrops. Apesar de manterem uma ponte substancial através do rio Zeribets, o Euromaidan Press diz que eram muito poucos em número e estavam criticamente sobrecarregados. Durante a ofensiva de verão de Putin em Donetsk, o presidente russo destacou 110 mil soldados para essa operação, segundo o Kiev Independent. No entanto, a maioria desses soldados está sendo dedicada a tomar o vital centro logístico ucraniano de Pokrovsk, deixando unidades em outros lugares de Donetsk, com muito poucos soldados para o que Putin quer que eles alcancem. Ainda assim, a força esgotada da Rússia foi ordenada a avançar para Lyman. Afinal, o que são mais algumas baixas para Putin em uma guerra onde ele já perdeu mais de 105 milhões de tropas a uma taxa de cerca de 1.000 por dia? A estratégia da Rússia para Lyman é simples. O Euromaidan Press aponta que as tropas esgotadas de Putin sabem que não podem atacar a cidade diretamente de sua posição perto do rio Zeribets. A logística precária impede que isso ocorra. Em vez disso, os soldados russos estão mirando em Torsk. Ao romper as defesas ao redor de Torsk, a Rússia espera usá-la como base para atacar diretamente Lyman. A Ucrânia conhece os planos da Rússia, e no caminho das forças de Putin está a 63ª Brigada Mecanizada. Por meses, a experiente brigada ucraniana conseguiu repelir todas as tentativas dos soldados russos de se aproximarem de Lyman. O terreno favorável tem sido usado em vantagem da brigada. Reservatórios ao norte de Torsk limitam a manobrabilidade russa. Isso é crucial por duas razões. Esses reservatórios estão estrategicamente posicionados para impedir que os russos flanqueiem os ucranianos. Observa a Euromaidan Press. Além disso, eles permitem que os defensores da Ucrânia direcionem esses soldados para caminhos específicos, isolando os ataques frontais da Rússia à medida que são guiados para zonas de morte pré-definidas. A Rússia enfrenta dificuldades semelhantes. Ao sul de Torsk, uma área de floresta densa é extremamente desafiadora para os soldados russos navegarem. É para o sul que a Ucrânia está direcionando seu inimigo. A 63ª Brigada Mecanizada estabeleceu zonas de controle de fogo nas florestas do sul, criando pontos de estrangulamento para realizar ataques. A infantaria da Rússia e os esquadrões de motocicleta que Putin tem se voltado cada vez mais em 2025. Em uma tentativa desesperada de equipar suas tropas contra os drones da Ucrânia, os caltrops entram em ação no combate a esses esquadrões de motocicleta. Euromaidan Press destaca o uso antigo de caltrops. Essas antigas ferramentas romanas de perfuração de cascos de cavalos eram usadas para forçar as tropas inimigas a espaços abertos, deixando-as atoladas e indefesas contra projéteis. Naquela época, uma chuva de flechas teria atingido qualquer soldado azarado o bastante para ser desviado pelos caltrops. Hoje, a Ucrânia está usando-os de maneira semelhante, embora com um toque moderno. Para combater as motocicletas russas, a Ucrânia está usando drones com caltrops nas regiões onde deseja direcionar as tropas da Rússia. Cada drone pode carregar vários caltrops, objetos metálicos espinhosos pequenos que consistem em 4 espinhos de metal reunidos em torno de uma massa central. Eles também são ideais para a implantação em regiões onde a Ucrânia não consegue colocar minas, ou ao confrontar um inimigo contra o qual minas antitanque são ineficazes. Como no caso das motocicletas, essas motos e seus pilotos geralmente não têm peso suficiente para detonar minas antitanque, permitindo que as tropas russas rompam campos minados que a Ucrânia esperava proteger suas posições. A dificuldade em detectar caltropos do ar é uma grande vantagem. Os drones russos podem ser utilizados para mapear campos minados e outras defesas da Ucrânia. Mesmo as imagens em alta definição de drones de visão em primeira pessoa e reconhecimento têm dificuldade em encontrar pequenos pedaços de metal pontiagudo no chão. A 63ª Brigada Mecanizada espalhou caltrops pelas zonas de morte que criou ao redor de Torsk, sendo incapaz de detectá-los do céu. As equipes de motocicleta da Rússia estão cegas. Não sabem que vão para uma armadilha ucraniana e até a primeira moto passar por um caltrop. Uma arma que uma vez perfurou cascos de cavalos é tão eficaz em perfurar pneus de motocicleta. O pneu estoura, arremessando o motociclista russo de sua moto, ocasionalmente resultando em morte instantânea. Mas mesmo os que não morrem ou se ferem gravemente nas quedas, não estão fora de perigo, literal ou figurativamente.
Após as forças russas descobrirem que Caltrops estão bloqueando as rotas para Torsk, eles precisam buscar rotas alternativas. Isso integra o plano da 63ª Brigada Mecanizada. Essas rotas alternativas estão sempre em áreas expostas, onde a Rússia não pode contar com a cobertura de árvores para proteger suas forças das armas da Ucrânia. Você pode imaginar o que vem a seguir. Quando os soldados russos entram nessas áreas expostas, tentando desesperadamente escapar dos Caltrops, são bombardeados com drones, artilharia e tiros de armas leves. É uma estratégia brilhante e tornou as forças já esgotadas de Putin, que tentam avançar para Lyman, cada vez mais desesperadas. Euromaidan Press relata que muitos dos soldados na região de Lyman agora estão usando capas térmicas. Essas capas não impedirão que passem por cima de Caltrops em suas motocicletas. Elas são para esconder o calor corporal gerado por um soldado. Isso é útil à noite, quando os drones ucranianos precisam usar câmeras térmicas para encontrar seus alvos. Você poderia até argumentar que essa é uma abordagem inteligente das forças russas, se não fosse por uma coisa: suas capas térmicas são lixo. Sua má implementação os torna ineficazes, tornando os soldados russos ainda mais visíveis para os drones ucranianos equipados com imagens padrão ou térmicas, relata o Euromaidan Press. Consequentemente, imagens de drones geolocalizadas frequentemente mostram unidades russas facilmente identificadas e rapidamente eliminadas, apesar de suas tentativas de ocultação. Com as capas falhando, os soldados russos nas regiões de Lyman e Torsk enfrentam cada vez mais apenas duas opções: morte ou rendição. Segundo a Euromaidan Press, um número crescente está escolhendo a última opção. Eles estão tão sobrecarregados pela brilhante combinação ucraniana de uma antiga tática romana com a guerra moderna de drones e artilharia. Muitos soldados estão se rendendo, e é fácil entender o motivo. Putin espera que sua estratégia de enviar soldados em motocicletas com infantaria a pé seja suficiente para tomar Lyman. As tropas no terreno podem constatar a sua inferioridade tática quando comparadas à brilhante defesa ucraniana. É por isso que eles estão se rendendo agora, para não se tornarem parte da estatística 66-1 mencionada anteriormente no vídeo. De acordo com o Euromaidan Press, muitos militares russos sabem que não sobreviverão para aproveitar sua superioridade numérica e lutar diretamente contra as forças ucranianas. O uso inteligente de Caltrops pela 63ª Brigada Mecanizada é a razão pela qual Lyman permaneceu nas mãos da Ucrânia por quase 3 anos. Mas o mais surpreendente é que essa brigada não foi a primeira a ser a ideia de usar essa antiga arma romana em batalha. Outros já fizeram isso antes, permitindo que a 63ª Brigada Mecanizada aprimorasse a estratégia até quase a perfeição. Atualmente, observamos a defesa de Lyman. A Ucrânia tem utilizado Caltrops quase desde o primeiro mês da invasão das forças de Putin. Segundo um relatório de março de 2022 da The Week, que traçou o perfil da empresa ucraniana Art of Steel, tomamos conhecimento desse fato. Sediada no oeste da Ucrânia, a empresa antes lucrava fabricando metal, malha de aço, armaduras e capacetes usados em reconstituições militares e shows similares. Após a invasão russa, a Art of Steel se tornou uma das primeiras empresas ucranianas a fabricar Caltrops. Um oficial da empresa afirmou que os ucranianos estão unidos nesta guerra, com todos tentando ajudar tanto nos locais de combate quanto na retaguarda. Assim, todos os materiais são usados de algum modo. O oficial mencionou que o uso adequado de Caltrops pela Ucrânia poderia parar ou atrasar colunas inteiras de veículos. Semanas após Putin invadir, a Ucrânia implantava Caltrops em Rivne e intensificou seu uso conforme a guerra se estendia para 2024. Em abril de 2024, David Hamblin, colaborador sênior da Forbes, relatou que a Ucrânia começou a utilizar Caltrops para impedir o avanço dos caminhões russos. Os caminhões que levam munição, comida e suprimentos já eram alvos dos drones ucranianos. A Ucrânia percebeu que os Caltrops poderiam ser uma ferramenta eficaz para forçar corridas imprudentes através de zonas de perigo em busca de segurança. Assim como a 63ª Brigada Mecanizada os usou contra as motocicletas russas, a antiga arma romana poderia furar os pneus dos caminhões, tornando os veículos vulneráveis aos drones ucranianos. A Ucrânia tem utilizado Caltrops com tanta eficácia que gerou queixas de blogueiros militares russos a respeito deles. Hamblin relatou sobre um blogueiro que postou um telegrama
afirmando que o inimigo segue criando novas coisas desagradáveis. Além de soltar minas de seus drones, eles cobrem seções perigosas de estradas de frente de batalha com espinhos. Por questões de segurança, temos que sobrevoar essas áreas e nossos veículos dirigem o mais rápido possível. E o que acontece com um carro quando duas ou mais rodas são furadas por seus espinhos? Não precisamos imaginar. Já sabemos, graças ao ocorrido com as tropas de motocicleta russas em Torsk, que os pneus estouram e os veículos param de funcionar. Ou, se um caminhão estiver se movendo rápido, o pneu estourado pode fazê-lo capotar, causando baixas e tornando-o presa fácil para os drones ucranianos. Como visto em Torsk e Lyman, a Ucrânia usava drones para soltar caltrops em 2024, assim como hoje. O uso de caltrops pela 63ª Brigada Mecanizada é uma extensão das táticas ucranianas durante a guerra. Em 2022, usavam caltrops improvisados para atrasar as unidades mecanizadas russas. Em 2024, usavam-nos para furar os pneus dos caminhões que entregavam suprimentos aos soldados cada vez mais cansados de Putin. Os caltrops mostraram-se a arma ideal para impedir a fuga de soldados russos em motocicletas, que tentam escapar de drones e minas. A Ucrânia está usando uma antiga tática romana com efeitos devastadores na Rússia. Surpreendentemente, os caltrops não são a única estratégia antiga que a Ucrânia está usando. Em setembro de 2022, a Universidade da Califórnia, Davis relatou um espetáculo incomum realizado pela Ucrânia em Kyiv para celebrar o Dia da Independência do país. Onde no passado as ruas estariam cheias de pessoas festejando, a edição de 2022 deste grande dia foi marcada por funcionários do governo alinhando a principal rua de Kreshchatyk com as carcaças queimadas de tanques e veículos russos. Uma exibição aparentemente macabra pode ter tido outro propósito, sugeriu a Universidade da Califórnia Davis. Essa zombaria do fracasso inicial da invasão de Putin pode ter sido um exemplo moderno de uma prática antiga chamada exibição de troféus. Anya Free relata à Universidade da Califórnia Davis que os gregos antigos penduravam armaduras, armas e lembranças capturadas em árvores para celebrar vitórias significativas. Na época, esses monumentos homenageavam os deuses gregos. A prática, originada na era romana, persistiu na era moderna, evoluindo continuamente. A Ucrânia adotou o antigo ritual de exibição de troféus para obter apoio de seus aliados. Free indica que a Ucrânia começou a enviar armas russas capturadas para ex-países soviéticos como Polônia e República Tcheca. Para serem expostos em museus, os troféus pretendiam mostrar que a Ucrânia pode eliminar equipamentos e soldados russos. E você também. Essa mensagem não só eleva o moral na Ucrânia, expondo as fraquezas dos invasores, como também fortalece os países dos quais a Ucrânia depende para apoio. A ideia é como uma troca. A Polônia recebe um troféu da Ucrânia, ficando mais propensa a apoiá-la no esforço de eliminar mais russos, fornecendo armas e ajuda militar. Assim como com seus caltrops, a Ucrânia modernizou uma tática antiga para prejudicar a Rússia. Nisso reside uma ironia interessante que irritará Putin mais do que qualquer outra coisa. Assim como a Ucrânia, a Rússia também recorreu ao passado para tentar derrotar seu inimigo. Enquanto a Ucrânia apresentou novas variações de táticas antigas que realmente obtêm resultados contra a Rússia, Putin foi forçado a olhar para trás. O líder russo teve que retirar antigos tanques do armazenamento, alguns datando da Segunda Guerra Mundial. Os Roman Caltrops da Ucrânia provaram ser eficazes vez após vez. Quanto ao antigo equipamento militar da Rússia, nem tanto. Putin também ficará furioso com o que o uso de caltrops pela 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia significa para sua ofensiva de verão. Já mencionamos que a Rússia dedicou 110 mil tropas a esta ofensiva em Donetsk, a maioria das quais está focada em Pokrovsk. O que não mencionamos é que a ofensiva de verão está destinada a ficar muito aquém das expectativas de Putin. Em Sumy, onde Putin dedicou 50 mil tropas para criar uma zona tampão, a ofensiva estagnou, relatou o Kiev Independent em 13 de julho. Em Donetsk, qualquer avanço russo é, na melhor das hipóteses, marginal e com um alto custo. Até 9 de julho, a Rússia já havia perdido 31 mil soldados na ofensiva, sem ainda ter tomado seu principal alvo, Pokrovsk. A falha da Rússia em lidar com os caltrops ucranianos em Torskaya é um reflexo do fracasso muito maior de sua ofensiva de verão.
Putin deveria estar humilhado. As tropas russas estão sendo derrotadas por uma tática milenar e, aparentemente, não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. E essa está longe de ser a única humilhação que Putin está enfrentando. Como o uso inteligente de caltrops pela Ucrânia envergonha as forças da Rússia dentro da Ucrânia. A nova estratégia ucraniana está fazendo Putin parecer bobo na Rússia, tornando a vida difícil para todos os russos. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais cobertura das táticas mais recentes e eficazes que a Ucrânia se está usando para combater as forças russas. E obrigado, como sempre, por assistir.